Os empreendedores enfrentam diariamente o desafio de administrar os negócios de maneira responsável e eficiente. Para isso, é super importante ter acesso a recursos financeiros que permitam crescer. O crédito empresarial é um empréstimo concedido a empresas de vários portes e setores que tem como objetivo o fortalecimento da instituição e a realização de projetos. Esse é o tema do BDC Economia de hoje. BDC Economia. Apoio Doma Capital, sua melhor assessoria. Para a gente entender um pouco mais sobre esses créditos, eu vou conversar com a fundadora da Doma Capital, Luciana Di Donato. Bom dia. Bom dia, um prazer Tudo estar bem? aqui. Mais uma, vamos ter aquela aulinha de economia que eu adoro. Quando a gente fala em créditos disponíveis, né, no mercado, mas a gente sabe também que tem pessoa física, pessoa jurídica. A gente está falando especificamente para as empresas. A gama é grande também, né? É muito grande. Mas a gente precisa entender o que a empresa precisa e onde ela pode buscar o crédito, que tipo de crédito ela pode buscar de acordo com a necessidade naquele momento. Para fazer um estudo, como eu saber que direção tomar? Primeiro é sempre ter muito claro para qual é a necessidade daquele crédito. E aí a gente conseguir olhar se aquele crédito é um crédito que ele precisa parcelar, é para um projeto, é para giro de caixa, é para contratação de pessoal, qual é a necessidade efetiva dentro do escopo da organização da empresa, qual é a necessidade daquele crédito que está sendo tomado, para que a gente possa direcionar para a linha exata. Você falou uma palavra que é super importante, giro de caixa, né? Quando você começa, você tem que pensar nisso, a hora que você vai dar um start para a tua empresa, né? Exato. A gente fala que empresa, ela já nasce devendo, né? Porque a gente ou é do sócio, ou é, de repente, de um empréstimo de terceiro, de bancos, enfim. Então, a gente precisa já ter essa noção de que precisa ter um caixa, porque as coisas vão acontecendo, o início de uma empresa é mais difícil, a gente está num país que a gente precisa ter alguns cumprimentos de regras para poder abertura de empresa, né? Integralização de capital, enfim. Então, a gente precisa ter isso muito bem estruturado para futuramente não ter um problema. É comum recorrer ao crédito? Bastante. E é importante também, né? A gente precisa ter o crédito de forma saudável, bem analisado, com o objetivo correto, a linha correta, ela faz muito bem para a empresa, né? Só que precisa exatamente saber qual é a necessidade específica e fazer uma análise mais robusta de como vai acessar esse crédito, não só pegar um produto de prateleira e você acessar o que tem ali disponível. Como o histórico de crédito da empresa afeta a aprovação do financiamento? Afeta bastante, porque se a empresa não tem uma saúde financeira boa, que é o que a gente falou, às vezes começa, acaba endividando, tem atrasos, ou então não consegue cumprir com as obrigações que foram contratadas no mercado financeiro, isso gera uma instabilidade e gera também uma análise mais negativa, digamos assim, dessa aprovação de um futuro crédito. A gente começou falando do leque, né, de opções que tem, mas tem diferença entre crédito de curto, crédito de longo prazo, e você tem que saber exatamente o que você precisa daquele momento, né? Exato. Um crédito de curto prazo, ele é mais para, como a gente falou, esse giro da empresa, às vezes antecipar um recebimento para poder dar um fôlego para a empresa. E um crédito de longo prazo, geralmente é aquele crédito parcelado, né? Então, que você consegue ter uma noção de que você vai ficar um tempo maior pagando, mas você consegue ter uma estabilidade maior do valor, já se organizar mais em relação à parcela. Os créditos de curto prazo são aqueles rotativos que a gente chama, né? Então, uma antecipação de recebíveis, uma conta garantida, o cheque especial, assim, na última hipótese. Na última hipótese, né? Porque os juros são muito altos, né? Os juros do cheque especial, eles já historicamente são os maiores, mas é exatamente para isso, para um curtíssimo prazo. Não entra nem num curto prazo, é um curtíssimo prazo. Às vezes é um desencaixe ali de 1, 2 dias, que vale a pena você utilizar o crédito, porque aí os juros não vai mudar tanto, não vai onerar tanto ali no resultado final. Como calcular a capacidade de pagamento de uma empresa antes de você solicitar esse crédito? Primeiro é a gente entender faturamento, possíveis novos negócios, quanto esse crédito vai agregar para trazer um aumento no faturamento, né? E geralmente a gente sempre trabalha com uma margem percentual do faturamento daquela empresa que comporte o pagamento daquele crédito,
Para cada setor é um pouco diferente, né? Por isso que precisa ter essa análise, não dá para falar é X% do seu faturamento, porque a gente sabe que existe uma sazonalidade, dependendo de setores, enfim. Então, a gente faz uma análise mais ampla em relação ao tipo de serviço e também como esse crédito vai ser utilizado. Para quê? Porque se ele for fomentar um pouco mais a empresa, se ele for trazer mais recursos, se ele for trazer mais clientes ou um aumento do faturamento, a gente consegue contemplar nessa análise esse aumento financeiro no final. E essa orientação a Doma fornece, você tem esses retornos também? Sim, a gente tem um braço fortíssimo para a pessoa jurídica, para empresas, trazendo também outras possibilidades no mercado, né? Não só o que o banco oferece, mas também outras possibilidades dentro do mercado financeiro, além desse olhar, né? Não digo uma análise, mas esse olhar mais amplo para que a gente possa atender na totalidade a todos que nos procuram. É isso, obrigada por mais essa aula. Imagina. Esse foi o BDC Economia de hoje. BDC Economia. Apoio Doma Capital, sua melhor assessoria.